Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai resolver uma questão da parcial online de Química de 2020, tá? Vamos lá? Vamos ler o enunciado agora. Tá escrito assim: a molécula do oxoácido, que forma um átomo cujo Z é igual a 16 e atua com estado de oxidação mais 4, apresenta. Calma, vamos lá. Primeiro, o que é um oxoácido, tá? Um oxoácido são aqueles elementos que têm hidrogênio, um não metal no meio, certo? E um oxigênio, sendo aqui o número de hidrogênio, sendo aqui um número de hidrogênio e aqui um número de oxigênio, tá? O que acontece? Então, hidrogênio, não metal e oxigênio. Então, isso é um oxoácido. Beleza. Ele está falando que forma um átomo cujo Z é igual a 16, ou seja, ele está dando a informação desse átomo central aqui. Está falando que Z é igual a 16. Se ele já deu que Z é igual a 16, ou seja, isso aqui é o número atômico, é a identidade do elemento, é como eu acho ele na tabela periódica. Então, vem aqui, ó, número atômico, tá? Então, eu venho em número atômico, que é a mesma coisa que Z, né, número de prótons que um átomo tem, e vejo que o 16, que ele está falando aqui do enxofre. Então, eu já sei que esse átomo central aqui vai ser X é igual ao enxofre. Então, agora é assim, ó, HSO. Aí eu preciso achar, antes da gente fazer, saber quantas ligações ele tem, se são... Porque olha o que a questão está falando. Ele está falando que o que ele quer? Ele quer os tipos de ligações, uniões covalentes simples, tá? Covalente doble, covalente dativo. Então, antes da gente saber qual a ligação que ele faz, a gente precisa saber qual é esse elemento, tá? Então, ele está falando aqui ainda que o estado de oxidação é mais 4. Por que ele está dando estado de oxidação? Porque o enxofre ele tem mais de um estado de oxidação. O estado de oxidação dele não é fixo igual a alguns metais, por exemplo, tá? E onde que eu vejo o número de oxidação? O NOx. Aqui, ó, estado de oxidações mais frequentes. Isso aqui é o NOx dele. Eu venho aqui no enxofre, que a gente já sabe qual é, e a gente vê aqui que o estado de oxidação dele pode ser mais 2, é variável, né? Mais 2, menos 2, 4 e 6. E ele está falando que ele quer o oxoácido em que o enxofre, que é o átomo central, tenha NOx mais 4, tá? E pode? Pode. Ali é um NOx possível dele, tá? Sabendo disso daqui, eu vou colocar aqui o NOx é mais 4, tá? Sabendo disso, a gente tem que saber nessa questão que nos oxoácidos, sempre o hidrogênio aqui vai ser mais 1, sempre o oxigênio vai ser menos 2. Tá? Eu preciso saber quantos de cada um tem. Aí que tá agora a coisa. Se você já tem um conhecimento prévio mais dos ácidos, você sabe que tudo que tá com SO, não importa aqui qual seja o número dele, é 2 menos. Isso já é mais convencionado, tá? É uma convenção. Ele é assim. Por quê? Porque aqui, ó, vou colocar aqui nos ácidos. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis sempre. Como assim? Ó, H2SO3, H2SO4. O H2SO3 aqui. Ele, se eu coloco na água, o que ele vai formar? Ele vai soltar um hidrogênio ionizável mais aqui HSO3 menos, tá? Agora vai ser menos. Menos aqui, beleza? Aí ele ainda tem um hidrogênio ionizável aqui, ou seja, eu coloco ele na água novamente. Se eu coloco ele na água novamente, ele vai liberar mais um H e vai ficar com SO3, 2 menos. Ou seja, isso aqui no total é H2SO3 com 2 hidrogênios ionizáveis mais um SO3, 2 menos. Sempre vai ser assim. Se aqui for 4, a única coisa que muda é esse número aqui, o número de átomos de oxigênio e o NOx do enxofre, tá? Se você já tem esse conhecimento prévio do que o SO3 ou o SO4, tanto faz, é 2 menos, fica mais fácil de responder essa questão. Gente, eu tenho uma aula
específica para ácidos, que eu dou uma listinha de 6 ácidos, que é bom vocês saberem mais ou menos, porque você já consegue identificar o NOx melhor deles. Isso aqui tudo é prática, tá? Não se assustem. Aí, o que acontece? Sabendo que aqui é 2 menos, então, sabendo que isso aqui tudo é 2 menos, esse A aqui do hidrogênio, ele só pode ser 2. Por quê? Porque esse que tá aqui, ele veio do hidrogênio ionizável, né? Ou seja, voltando lá, esse 2 que tá aqui, ele veio desse hidrogênio ionizável aqui, certo? Desses dois. Então, sabendo que sempre vai ser assim, fica mais fácil eu identificar que aqui. Então, agora aqui, esse A aqui é 2, certo? Então, como que fica? Mais 1 vezes 2, mais 2. Então, eu tenho mais 2, mais 4. Eu tenho um NOx aqui de mais 6. Numa molécula, a somatória dos NOx tem que ser igual a zero. Se aqui é mais 6, então o NOx desse oxigênio aqui vai ser menos 6. Só que eu tenho o NOx fixo do oxigênio é menos 2. Então, como que eu faço? Menos 2 vezes esse B, que é o número de átomos de oxigênio, dá menos 6. Então, eu vou colocar isso aqui numa equaçãozinha para a gente resolver melhor. Aí, eu descubro quantos átomos de oxigênio eu tenho. Então, menos 2 vezes B igual a menos 6. B igual a menos 6 sobre menos 2. Então, B, menos com menos mais, 6 divididos por 2, 3. Aí eu descubro que esse B aqui significa que eu tenho 3 oxigênios. Atenção que ele podia ser 4, né? Porque aqui, ó, ele então é o ácido sulfuroso. Aqui, ele podia ser o ácido sulfúrico, mas o NOx no ácido sulfúrico é mais 6, enquanto que no ácido sulfuroso é mais 4, que a gente já viu ali, que ele deu no enunciado, né, o NOx do enxofre. Então, agora a gente descobre que essa molécula que ele está falando é H2SO3. Ah, tá bom, Vivi, mas e se eu não sei? Se eu não sei que ele veio previamente do ácido, e se eu não sei que isso aqui é menos 2? Como é que eu faço? Aí você faz assim, ó. Você separa eles, você sabe que... Isso você tem que saber, que os NOx fixos do hidrogênio é mais 1 e o do oxigênio é menos 2. Ele deu para você que ele quer que esse NOx do enxofre seja mais 4. Vamos lá, se eu somar, a somatória dos NOx numa molécula tem que ser igual a zero. Se eu somo mais 4 com mais 1, isso aqui dá mais 5. Então, isso aqui tem que ser menos 5. Só que menos 5 não pode ser. Por quê? Porque ele não é múltiplo de menos 2, ele não é múltiplo de 2. Não tem como eu colocar um número decimal aqui. Porque ficaria menos 2 vezes B igual a um NOx de menos 5, certo? B igual a menos 5 sobre menos 2. Isso não pode, tem que ser múltiplo de 2. Ah, então, você vai por tentativa. Então, se eu tiver aqui, isso se eu tivesse um hidrogênio, certo? E se eu tiver 2 hidrogênios? Se eu tiver 2 hidrogênios aí, mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2, mais 4, mais 6. Aí, agora, isso aqui tem que ser menos 6. E se for menos 6, dá? Dá, porque é múltiplo de 2. Então, menos 6, menos 2, B igual a menos 6. B igual a menos 6 divididos por menos 2. Seria igual ao que a gente já fez, tá? Então, menos B igual a 3, porque menos com menos mais, 6 divididos por 2, 3. Então, a gente descobre também que isso aqui é 3 por tentativa, colocando o hidrogênio como 1, colocando o hidrogênio como 2. No caso aqui, a gente colocou o hidrogênio como 2, certo? Então, seria o H2SO3 também. Tem como você resolver assim. Mas, se você já sabe previamente disso aqui, a questão fica mais fácil, fica mais tranquila de ser resolvida. Beleza, mas é isso que ele quer? Não é isso que ele quer. Isso foi só pra gente achar o ácido, o oxoácido, que é o H2SO3. Como que eu faço agora as ligações entre eles? Assim, ó. O hidrogênio é hidrogênio ionizável. O que isso significa? Que ele se junta com o oxigênio. Sempre que tem hidrogênio ionizável, assim, na frente dos oxoácidos, ele vai sempre estar junto com o oxigênio, ele nunca vai estar preso no átomo central.
Então, aqui, o que acontece? Hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a oxigênio. Sempre? Sim. Aí, o hidrogênio a gente sabe que está na família 6A, ou seja, ele tem 6 elétrons ao seu redor e ele faz 2 ligações. No caso, ele já está fazendo uma aqui, né? Então, ele ainda tem aqui mais 4 elétrons ao seu redor. Só que ele já está estável, porque ele tem 1, 2, 3, 1, 2, aí aqui 3, 4, aqui que ele está fazendo ligação, né, com os oxigênios, 5, 6, 7, 8, já está estável. Então, só que ele tem 3 oxigênios, então eu vou colocar mais um oxigênio aqui, certo? Essa ligação que ele está emprestando os elétrons para o oxigênio se chama dativa. Então, ó, aqui eu tenho uma ligação sempre hidrogênio com oxigênio, sempre assim. O oxigênio vai se ligar ao átomo central, que é o enxofre, e o enxofre, por ter mais elétrons sobrando, ele empresta os elétrons para esse oxigênio daqui. Então, a gente pode ver que aqui ele faz 4 ligações covalentes e ele faz uma dativa, sendo essas covalentes simples, certo? Simples é assim, dupla assim, tripla assim, né? Então, ele está fazendo 2 ligações simples. Vamos ver se tem essa alternativa. Olha a A, gente. A diz assim: 2 uniões covalentes simples. Tem 2 uniões covalentes simples, uma entre o enxofre e o oxigênio? Sim, ó. Uma entre o enxofre, 2 entre o enxofre e o oxigênio? Sim. E outra entre o hidrogênio e o enxofre? Não, não tem. Nunca o hidrogênio vai estar ligado ao enxofre. O hidrogênio sempre vai estar ligado ao oxigênio. Então, essa questão está errada por causa disso aqui. Então, não. 4 uniões covalentes simples? Tem 4 uniões covalentes simples? Tem 4 uniões covalentes simples. Essa e essa. E uma dativa? Sim, uma dativa. Então, essa é a resposta da questão. Aí ela está falando assim, 2 uniões covalentes simples, uma covalente doble? Não, não tem covalente doble nenhuma. 2 uniões iônicas? Não, não tem nenhuma união iônica, só tem ligação covalente. Por quê? Porque é entre não metal com não metal. Lembrando que o que separa os metais dos não metais é essa linha aqui. Então, essa linha separa os não metais dos não metais. Eu tenho o enxofre, o oxigênio e o hidrogênio. O hidrogênio também é um não metal. Olha a linha aqui, marcando que ele também não é um metal, tá? Então, gente, é assim que faz essa questão, tá? Qualquer dúvida, questão, pergunta, podem me mandar aí.